Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Há uma história de um sábio que vinha caminhando junto com seus discípulos por uma estrada, e quando eles estavam passando sobre uma ponte, o sábio viu um escorpião que estava sendo arrastado pelas águas. E aquele homem desceu até a margem daquele rio e entrou e colocou a mão e pegou o escorpião. E quando ele tomou aquele bicho na mão, quando ele vinha salvando aquele bicho, trazendo ele para fora, o escorpião o picou e voltou a cair dentro d'água. E o sábio, mais uma vez, se esforça, arruma uma vara e consegue segurar aquele escorpião, e vai levando, e a vara não era suficiente, o escorpião cai na água, e aquele homem então, num último gesto para salvar a vida daquele animal, leva a sua mão e vai levando o animal até a margem, e mais uma vez o escorpião o pica, e dessa vez ele consegue jogar o escorpião em terra e sai andando pela estrada junto com os discípulos. Os discípulos ficaram ali atônitos. Então um deles criou coragem e perguntou: mestre, sua mão deve estar doendo muito. Por que o senhor foi salvar aquele bicho ruim, venenoso, que ele se afogasse, que servisse de alimento para algum peixe? Era só mais um, era um bicho a menos. Não merecia todo este seu sofrimento. Não merecia essa sua compaixão. O sábio calmamente abaixou seus olhos e muito baixinho falou para os seus discípulos:
o escorpião agiu conforme a natureza dele. Eu agi segundo a minha natureza. Nós que fomos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos tomar ciência a respeito da nossa verdadeira natureza. E mais do que isso, precisamos agir segundo a nossa natureza, independente das circunstâncias que nos cercam. A igreja de Cristo Jesus é casa abençoadora. E nós, como igreja, precisamos assumir este nosso compromisso. Sermos bênção na vida das pessoas. Sermos bênçãos uns para os outros. Nós, a igreja de Cristo, somos uma igreja abençoadora. Nós somos uma família em construção. Eu e você estamos nos aperfeiçoando. Eu já disse aqui na igreja que eu entendo e eu defendo que cada crente deveria andar com uma plaquinha pendurada no pescoço. Desculpe o transtorno, estamos em obras, por isso haverá poeira ao nosso redor. Este é um fato. Nós ainda estamos em construção, e quando nós passamos por esse processo de construção, de nós sai lixo, de nós sai poeira, então haverá transtorno para aqueles que nos cercam, mas ainda assim somos a igreja do Senhor, e nos nossos dias tem havido uma confusão muito grande sobre qual o real sentido da existência da igreja. Você já se fez essa pergunta, afinal de contas, por que igreja? Por que existe igreja? Por que o Senhor nos colocou aqui? E há uma confusão sobre o que é, de fato, ser igreja. Mas isso, o ser igreja, é tema para uma outra mensagem, num outro momento, com outro propósito. Hoje eu quero focar sobre uma igreja abençoadora. Este é o nosso chamado. Uma família em construção. E aí, você consegue responder essa pergunta? O que é uma igreja abençoadora? Eu elaborei um conceito. Uma igreja abençoadora edifica-se a si mesma através do serviço que seus membros prestam uns aos outros na comunhão fraterna. Desta forma, ela se tornará uma testemunha viva do reino de Deus no mundo e atrairá outras vidas para o reino. Depois você pode dar uma conferida no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo de número 31, o apóstolo Lucas registra lá que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Percebam que a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, primeiro, ela vivia em paz. Segundo, ela edificava a si mesma. Terceiro, ela caminhava no temor do Senhor. A igreja que cresce, a igreja abençoadora, a igreja que é relevante, é uma igreja que edifica-se e que caminha no temor do Senhor. Mas a conclusão do versículo 31 de Atos é o que nos motiva a sermos isso, a buscarmos sermos esta igreja, porque lá diz assim, que ela crescia em número. Uma igreja abençoadora será abençoada por Deus e vai experimentar crescimento. O Senhor vai acrescentar aqueles que são salvos no nosso meio. Mas para isso, nós temos então que assumir este compromisso, através do serviço uns aos outros. Através da nossa comunhão fraterna, o nosso relacionamento mútuo. E aí nós então seremos essas testemunhas, anunciaremos que o reino de Deus é chegado até nós. E desta forma, os incrédulos serão atraídos até a igreja. Mas entenda, primeiro, nós precisamos tratar internamente, para que nós sejamos verdadeiramente igreja. A igreja, ela é um edifício. A palavra de Deus, ela traz muitas figuras, muitas metáforas para poder identificar a igreja. E eu
eu gosto e quero destacar a figura da casa, do edifício. A palavra de Deus diz que nós somos edifício de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos a casa espiritual. Não é uma casa, não é um edifício construído com tijolos. É construído com pessoas. A Bíblia, a palavra casa, ela é sinônimo de família. A casa de Davi, a casa de José. Mas a palavra casa também é usada em relação à igreja. E quando fala da igreja como casa de Deus, está falando da igreja como família de Deus. Eu e você somos irmãos. E eu tenho reafirmado constantemente esse conceito aqui. Os laços que nos unem como igreja, como família, são mais fortes do que os laços sanguíneos que nós temos na nossa relação com pai, mãe, com filhos, com irmãos. Os nossos laços são construídos no sangue do Cordeiro. Então, quando a igreja, essa casa, essa família em construção, ela precisa se esmerar, porque é nessa nossa comunhão, é nessa nossa união que o Senhor vai encontrar concordância em nós e vai derramar bênçãos sobre nós. O salmista, no Salmo 133, ele diz que como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. No versículo 3 ele vai dizer, ali ordena o Senhor a sua bênção para todo sempre. Ali aonde? Aonde os irmãos estão em união. Se nós tivermos essa comunhão fraterna, se nós vivermos esta união que a Bíblia nos ensina, o Senhor derramará bênção sem medida em nosso meio. A igreja que tem paz é a igreja que se edifica. A igreja que tem paz é a igreja que se fortalece no temor do Senhor. A igreja que tem paz é a igreja que busca outras pedras vivas para poder ajuntar e edificar esta casa de Deus. E dia após dia, o Senhor vai acrescentar os salvos no nosso meio. Porque nós iremos atrás deles. Nós usaremos os dons que o Senhor nos tem dado para podermos edificar essa casa espiritual. Agora, quais são estes elementos básicos para uma igreja que se edifica como casa ou família de Deus? Quais são os elementos básicos para esta igreja que vai ser uma igreja abençoadora? Para esta igreja que é esta família em construção. O primeiro ingrediente básico, meus queridos, a igreja como família de Deus, é entender que é Cristo quem edifica a família de Deus. O nosso edificador é o próprio Senhor. Ele é o edificador da igreja. Se você der uma olhada comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, você vai ver os discípulos, eles vão ter um encontro com Cristo, e eles, neste encontro com Cristo, o Senhor, ele faz uma pergunta para os discípulos. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? A pergunta de Cristo era para que os discípulos pudessem reportar a ele o que o povo, o que as pessoas que não caminhavam junto com eles entendiam ser o Cristo. E a resposta de Pedro, ela é fantástica. Porque Pedro vai dizer que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, é o Filho do Deus vivo. Enquanto os povos diziam que Jesus era João Batista, que ele era Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, para o povo em geral, Jesus era somente um líder religioso. Ele era alguém que veio com um ministério profético. João Batista, Jeremias, qualquer outro profeta, é um líder religioso. Mas Pedro, revelado pelo Espírito Santo, ele faz a boa confissão. E ele diz assim, olha, o Senhor não é nenhum líder religioso. O Senhor não é absolutamente nada disso que o povo já está acostumado. O Senhor é o Messias, o Senhor é o enviado, o Senhor é o ungido de Deus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E é baseado nesta confissão que
que o Senhor Jesus então vira para Pedro e fala: Pedro, você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, porque quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai que está nos céus. Mas eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora Cristo então está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre esta confissão que você está fazendo. Há uma confusão aqui, e a gente precisa até tratar dela um pouco, porque tem muita gente que vai dizer, e nós vamos encontrar aí muitas pessoas que vão trazer essa afirmação, que o que Cristo está dizendo, que Pedro, que a igreja seria edificada sobre Pedro, e que Pedro então assim receberia a missão de ser o edificador da igreja, e não a confissão que ele fez. Nós teríamos aí alguns problemas, para que esta pedra onde a igreja estivesse sendo edificada fosse Pedro. O primeiro problema é que no primeiro confronto de Pedro, a igreja teria ruído, porque o primeiro confronto de Pedro, ele nega a Jesus Cristo. E o outro problema, e esse é mais grave, é que Pedro diz que ele não é a pedra. Ele vai dizer que a pedra é Cristo. Na primeira carta de Pedro, ele deixa isso muito claro. No capítulo de número 2, versos 4 e versos 5, Pedro vai dizer assim, ó: chegando-vos para ele quem? Chegando-vos para Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro, ele deixa claro que a pedra sobre quem a igreja está edificada, o fundamento, a pedra angular, a pedra principal, é Cristo. E é Cristo quem vai edificar a sua igreja. Jesus é o edificador da igreja. Ele é o Cristo, é o ungido de Deus, o enviado. E é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecem contra o Todo-Poderoso. O verbo que Jesus Cristo usa aqui, para dizer que sobre a confissão de Pedro, ele edificaria a igreja, o verbo edificar, oikodomeso, é exatamente o de construir, o de edificar no sentido de erigir um edifício, de trazer uma construção viva. E esta construção viva, um edifício perfeito, aonde o próprio Deus, a própria glória de Deus, havia de se resplandecer. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai usar na carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, quando ele vai dizer que nós somos o edifício de Deus, o nosso ajuntamento. Nós, enquanto igreja, nós juntos, edificados por Cristo, somos este edifício. E Cristo ainda deixa bem claro, porque ele usa o pronome na primeira pessoa do singular, a minha igreja. A igreja não é de homens, não é a igreja do pastor Henrique, não é a igreja do conselho, não é a igreja do presbitério, não é a igreja de homem algum. A igreja, ela é do Senhor. A igreja, ela é de Cristo. E sendo Cristo o Senhor da igreja, é Ele quem edifica a igreja. E nós? O apóstolo Pedro deixou claro isso lá na frente, quando ele vai falar que nós somos as pedras vivas. Nós somos os tijolinhos que estão sendo colocados sobre esta pedra eleita, sobre esta pedra preciosa. É Cristo quem edifica e nós somos o material de construção. Nós fazemos parte. E o Senhor nos escolheu, e escolheu a dedo, cada um de nós. Na eternidade, o Senhor nos chamou para poder fazer parte desta igreja, para podermos sermos edificados por Cristo na construção da igreja. Esta família abençoadora que ainda está em construção.
A nossa vida, ela só tem sentido pelo relacionamento com a pedra eleita. Se nós tirarmos Cristo da igreja, nós nos tornamos um clube social. Se não tivermos aqui a manifestação da glória de Cristo, não há por que nos reunirmos neste lugar. Não há por que nos autodenominarmos como igreja. Só tem sentido. A igreja de Cristo só tem sentido se ela se relacionar com Cristo. É o relacionamento dessas pedras que vivem com a pedra que é viva. Nós só temos sentido como igreja, nos relacionando com Cristo. E mais, nós temos sentido nos relacionando com Cristo, mas também no nosso relacionamento mútuo. Uma construção, um edifício, onde os tijolos não estão em contato uns com os outros, é só um monte de entulho. Se você comprar lá material de construção e mandar depositar aqui uma pilha de tijolos, e esses tijolos não forem edificados, tendo cada um contato um com o outro, de acordo com o papel que ele vai ter naquela construção, unidos pela argamassa que nós chamamos de amor, que é o vínculo da perfeição, não há sentido para nós sermos igreja. Só tem sentido ser igreja se nós nos relacionarmos com Cristo. E só tem sentido ser igreja se nós nos relacionarmos uns com os outros. A edificação da igreja, ela é então a construção da comunidade do reino de Deus no mundo. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. É por isso que Pedro vai dizer lá, que nós agora temos que nos chegar para Ele, a pedra que vive. Nós somos pedras que vivem. Nós somos as pedras que Ele escolheu, mas Ele é a pedra que tem a vida por excelência. Foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo é a principal pedra desta construção. Nós, como casa espiritual, edificados sobre Cristo Jesus, para quê? Para exercermos o nosso sacerdócio, a nossa função, abençoando uns aos outros. E como que nós fazemos isso? Por intermédio de Jesus. Somos cooperadores de Jesus. Ele não só nos escolheu para fazer parte dessa casa espiritual, como também nos chamou para sermos seus cooperadores. O texto que nós lemos de Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 11, Paulo vai dizer que ele concedeu a cada um para uma determinada obra, para um determinado ministério. Ele vai dizer que ele concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, e essa lista não está fechada. Se nós voltarmos na carta aos Coríntios, nós vamos encontrar uma outra lista. Se nós voltarmos na carta aos Romanos, nós vamos encontrar uma outra lista. Porque não está fechado. É o ministério de edificação que Cristo está usando. Ele vai usar os nossos dons, os nossos talentos. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, eu preciso me colocar à disposição do Senhor, que está edificando a igreja, para que agora, como construtor, ou se você preferir, servente de pedreiro, servente do construtor, o construtor é Cristo, nós servimos, nós estamos ali ligados a Ele, e Ele nos concedeu dons para que a gente possa usar isso na edificação da igreja. É Jesus Cristo quem edifica a igreja, mas Ele faz essa edificação através de todos nós. Eu e você é que somos responsáveis para a edificação da igreja. Cristo edifica a sua igreja e Ele faz isso através de mim e através de você. Ele faz isso através dos nossos dons. Olha só que privilégio. Não bastava só Ele nos salvar. Além de nos salvar, Ele concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo diz que a graça, que os dons, que o favor de Deus foi concedido a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Os nossos dons, os nossos talentos, que foram concedidos segundo a proporção do dom de Cristo, foi para que Ele pudesse nos usar na edificação. Por isso que cada um de nós precisa dizer: Senhor, eu assumo o meu chamado, eu assumo o meu compromisso, eu coloco à disposição do Senhor aquilo que o Senhor mesmo me deu. O salmista, ele fala isso de uma outra forma, ele fala assim: da tua mão é que nós te damos. Não há absolutamente nada em nós para que nós possamos oferecer ao Senhor, a não ser aquilo que o Senhor mesmo já nos deu. Se depender de nós, da nossa carnalidade, se depender da nossa natureza humana, caída, pecaminosa, não há absolutamente nada a ser oferecido. Mas quando o Senhor subiu às alturas, diz a Bíblia que Ele concedeu dons, Ele concedeu graça, Ele concedeu talento, Ele concedeu ministério a cada um de nós. Para que nós agora pudéssemos, através daquilo que recebemos de Cristo, fazer parte da edificação da igreja. Chega a ser engraçado quando a gente ouve de algum crente dizendo assim: não, porque a igreja não está boa. Se há algum problema na igreja, somos nós. Se a igreja não está sendo edificada, a culpa é minha e é sua. Porque nós é que somos usados por Deus para edificar esta igreja, é através de nós. Nós é que talvez não tenhamos orado o suficiente, nós é que talvez não estejamos trabalhando o suficiente. Somos cooperadores de Jesus na edificação da igreja. Ele faz isso através de nós. Isso é privilégio, mas é também responsabilidade. Somos salvos em Cristo, chamados para sermos cooperadores deles nesta construção, de tal maneira que nós iremos promover o reino de Deus sobre a terra. É isso que nós precisamos fazer. Fazer com que o reino de Deus seja promovido e conhecido sobre a terra. A edificação fica muito clara. A igreja cresce e se fortalece quando Jesus edifica a igreja através de você e através de mim. É quando Jesus me edifica através de você. Entenda, Deus me capacitou para edificar você. E Deus capacitou você para você edificar a mim. Deus capacitou você para que você edifique o seu irmão. E Deus capacitou o seu irmão para que você edifique a ele. É um processo de troca. É um processo onde todos nós precisamos estar envolvidos. O crescimento numérico da igreja está ligado a esse serviço que nós fazemos. O crescimento da igreja no seu relacionamento está ligado a este uso dos nossos dons para edificação mútua. Tudo está ligado de tal maneira que o Senhor nos edifica e nós somos usados por Deus na edificação uns dos outros e na expansão do reino de Deus. E isso vai fortalecer a igreja. Isso vai fazer com que a igreja seja cada vez mais forte, seja cada vez mais eficaz. E aí isso vai fazer com que a igreja possa expandir através do crescimento, da pregação do evangelho, de vidas sendo salvas. E isso vai fazer com que Deus promova entre nós comunhão, a comunhão da família de Deus, a família abençoadora de Deus, que reconhece que ainda está em construção. O profeta Jeremias, ele, quando faz a afirmação de que o Senhor iria dar pastores, Jeremias capítulo 3, versículo de número 15, ele diz que o Senhor concederia pastores segundo o coração dele, segundo a vontade dele. E ele diz lá que esses pastores seriam concedidos segundo o coração dele, para que estes pastores pudessem apacentar com conhecimento e inteligência. E eu fui dar uma olhada no que seria isso de apacentar. E o termo usado é o termo de alimentar. Pastoreio é um dom, é um ministério. Assim como o mestre. Assim como qualquer outro ministério.
Nós defendemos o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, eu estou pastor. Eu não tenho privilégio algum diante de Deus por ser pastor. Muito pelo contrário. Eu tenho mais responsabilidade. Mas a principal função, o que se espera do meu ministério de forma específica, para aquilo que Deus me designou, é que eu possa apacentar, é que eu possa alimentar a igreja com conhecimento e com inteligência. Se porventura eu começar a trazer sermões, aguinha com açúcar, simplesmente abrir a Bíblia e falar assim, vamos ver o que Deus vai falar nesta noite, e não estudar o texto, e não me dedicar no texto, e não buscar através de conhecimento, através de inteligência, através de joelho no chão, aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja, em pouco tempo, a igreja já fala assim, não está dando. O pastor está negligenciando a função dele. E aí se despede o pastor e traz outro. É assim que funciona. Mas entenda, no sacerdócio universal dos crentes, isso significa que nós precisamos cobrar de nós mesmos a mesma coisa que nós cobramos do ofício do pastor. É só mais um ministério. É só mais uma função. É só mais um dom. Ou seja, se você, dentro do seu dom, dentro do seu talento, que recebeu de Cristo, para através do seu dom, através do seu talento, Cristo te usar para a edificação do corpo, e você não usar isto, alguém poderia então virar para você e falar assim, não serve, vamos trazer outro. Percebem como que às vezes nós somos mesquinhos? Porque nós esperamos daqueles que estão à frente algo muito alto, mas nós não oferecemos a mesma altura daquilo que nós cobramos. Nós precisamos entender que os nossos dons, os nossos talentos, eles têm que ser oferecidos ao Senhor no altar de adoração. É como serviço a Deus. As ferramentas para a edificação da igreja são os dons. E nós recebemos estes dons, os dons espirituais, para que a igreja fosse edificada. Por que o Senhor subiu às alturas e concedeu dons aos homens? Ora, para que a igreja dele seja edificada por ele. A igreja não é de Cristo. Não é Cristo quem edifica a igreja. Cristo conhece a igreja muito bem. E é exatamente isso que nós vamos observar quando nós vamos, por exemplo, ler o livro de Apocalipse. E vamos ver a visão que João tem das igrejas. No capítulo 1, mostra que Jesus está andando entre os candeeiros. E lá diz, cada candeeiro deste, no livro de Apocalipse, representa uma igreja. E diz lá no texto que ele traz as estrelas, ele traz a liderança da igreja em suas mãos. É Cristo, enquanto caminha entre os candeeiros, ele conhece, ele observa, ele discerne a sua igreja. Cristo conhece muito bem a mim e a você. Cristo nos conhece como igreja. Quando João está falando a respeito disso, ele está mostrando o conhecimento que Cristo tem da sua igreja. É o Jesus glorificado que passeia no meio das 7 igrejas e que traz na sua mão as 7 estrelas. Cristo acompanha de perto o que acontece na igreja. Ele caminha entre os candeeiros e traz a liderança em suas mãos, para que desta forma ele possa dizer, eu te sustento com a minha destra fiel. É Cristo que nos sustenta. É Cristo que nos guia. Ele nos concedeu dons, ele nos concedeu ministérios para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 14, verso 12, ele vai dizer assim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Paulo deixa claro, você quer dom, você quer ministério, você quer receber de Deus algo, então procure agora progredir, procure agora aperfeiçoar. Talvez você tenha o talento da música, você toca instrumento, e você quer usar isso a serviço da igreja.
A igreja precisa de bons instrumentistas. Então você precisa agora se dedicar, se esmerar. Você tem que vir para os ensaios. Mas não basta só você vir para os ensaios. Você tem que praticar em casa. Você tem que melhorar, você tem que crescer. Você tem que ser um músico cada vez melhor. E isso vale para qualquer outra área. O seu chamado é professor, você é professor da escola dominical, então você tem que preparar a sua lição, mas mais do que preparar a sua lição, você tem que se capacitar. Mas sabe o que às vezes nós percebemos na igreja? Que nós recebemos estes dons, dons de Deus, talentos que vêm do Senhor, e nós não os usamos a favor da igreja. Às vezes, assentados em bancos de igrejas, nós temos mestres, doutores, que são professores em universidades, que dão cursos mundo afora, mas que não assumem uma classe de escola dominical, porque ele fala, não, domingo de manhã é o dia que eu tenho para descansar. Meu querido, você vai descansar na eternidade, enquanto você estiver aqui, você está chamado para trabalhar. Deus te deu dom, Deus te deu talento, use. Você recebeu isso, foi para a edificação da igreja. Lá ainda, Coríntios capítulo 14, agora no verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Você recebeu dons, cada um tem o seu. Paulo vai dizer, no final do verso 26, seja tudo feito para a edificação. Os dons que você recebeu, os talentos que você recebeu, foram para a edificação da igreja. Não há uma edificação genuína se nós não usarmos de fato os nossos dons. A igreja não será edificada se nós não nos esforçarmos por isso. Entenda, o bom uso dos dons que o Senhor nos deu promove uma boa edificação da igreja. Mas o contrário também é válido. O mau uso dos dons que recebemos também promovem a destruição da igreja. Então nós precisamos progredir neste assunto. Nós temos que crescer, nós temos que nos esmerar. Quando a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, eu entendo este versículo quando eu olho, por exemplo, para o meu chamado, meu ministério pastoral. Eu tenho uma série de defeitos que não seriam bons na vida de um pastor. E há uma série de qualidades, de características em um pastor que eu não os tenho. A única coisa que eu já fui bom de fato na vida foi a minha primeira faculdade, análise de sistemas. Eu entendia de computador e dominava o negócio, né? Tinha uma carteira de clientes muito boa, né? Há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, eu contei aqui o meu testemunho, e quando aconteceu a minha prisão, se você não estava aqui, você não sabe disso, depois você procura lá na internet, no canal da igreja, tem lá a minha história, você pode conhecê-la. Mas eu era dono de uma empresa, Mega Software Informática, e eu tinha uma boa carteira de clientes, e eu era bom naquele negócio. E aí, quando eu terminei minha faculdade, o senhor falou, agora você tem que acabar de cumprir, né? Você tem que ir agora pagar o preço pelo seu passado. E eu tive que fechar a empresa e entreguei os códigos fontes dos programas para os clientes. Eu entendia que eu não podia prejudicá-los. Então eu falei, olha, isso aqui é o código fonte do programa que você tem aí, e você me paga uma mensalidade, você não vai precisar pagar, agora você usa isso aqui, faça o que você quiser. E aí, durante o período de presídio, eu comecei a ter essa convicção de ensino, de pregação, dentro do presídio, e evangelizava. Chegamos a ter 150 presos frequentando os cultos. Por isso que eu falo que era a minha melhor classe de estudo bíblico. Ninguém faltava, estava todo mundo lá, né? Mas Deus tinha me dado essa capacidade de ensino, e naquele lugar eu usei isso. Mas como pastor, há uma série de coisas, por exemplo, eu sou tímido. Você não sabe, mas para me subir aqui e pregar, eu tremo nas bases. Eu fico assim, Senhor, né? Uma outra área é aconselhamento. Eu sou muito seco, eu sou muito direto. Conselheiro tem que ser assim, aquele cara, né? Eu não, eu sou assim, eu vou direto ao ponto.
Pastor, estou tendo problema no meu casamento, estou pensando em divorciar. Você está indo contra a palavra de Deus e você vai tá querendo escolher, dizer assim, eu vou para o inferno? Eu não vou muito, eu não sou de arrodear o toco como conselheiro. Eu vou direto ao ponto, né? Corte certeiro, e aí eu me esforço. Pastor, tem que ser aquela pessoa motivadora. Eu não sou, eu sou producional. Eu sou aquele cara que vê a necessidade, vai lá e faz. São defeitos que eu tenho, e os confesso, né? Pastor, tem que ser aquele cara bem relacional. Eu sou introspectivo. Dificilmente, eu tenho que me esforçar às vezes, para poder conversar mais, porque eu sou de ficar olhando, pensando, analisando. Eu não entendo absolutamente nada de música, eu já passei apuro no ministério por conta disso. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele me deu outros dons, outros talentos. E o bonito da história é que em todo o meu ministério, em algum momento, o Senhor levantou pessoas para suprir essas minhas debilidades. Que eu as reconheço, que eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, tanto que digo de púlpito, sabendo que está sendo gravado. Porque ninguém é perfeito. Ninguém tem todos os dons, ninguém tem todos os talentos. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. O único que se arvorava e podia se dizer como perfeito, era o perfeito, era Cristo. Mas a igreja, nós, enquanto igreja, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, quando nós nos juntamos, nós formamos esse edifício. E aí nós nos edificamos. E nós nos aperfeiçoamos. E nós usamos essas ferramentas que Deus nos deu, os dons. E aí nós passamos a administrar, passamos a ser administradores da graça de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer assim, que a respeito disso, ele vai dizer assim, ó, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que o supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Qual é o dom? Qual é o talento que Deus te deu? O talento que Deus te deu envolve fala. Então, se você fala, faça de acordo com a palavra de Deus. Esse negócio de pegar o microfone, para mim não dá. Mas eu sou de servir. E aí Pedro então diz, se alguém serve, então sirva na força que Deus supre. É Deus que vai te suprir. É Deus que vai te capacitar. E em tudo isso, o Senhor é glorificado. E quando nós administramos os nossos dons, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, os dons, eles precisam ser exercidos. E aí, meu querido, você precisa entender que os dons têm que ser exercidos diariamente no altar de adoração, e não esporadicamente no palco das apresentações. Não é para as pessoas te verem, é para que o Senhor te contemple. Não é para as pessoas te admirarem, é para que você possa agradar o coração de Deus. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Há um depósito, há uma dispensa da graça de Deus, e nós somos os administradores dela. E é desse depósito que cada um de nós vai até lá e retirar aquilo que nós precisamos, mas nós vamos retirar aquilo que também o outro precisa, para que nós possamos servir, para que nós possamos usar para a edificação da igreja. Essa última semana, esses últimos dias, nós enfrentamos aí uma greve, essa greve dos caminhoneiros. E eles pararam e não entregaram. E por não entregar, começou a faltar. Começou a faltar gasolina, começou a faltar gás, começou a faltar alguns gêneros. E se virou um verdadeiro caos. Porque eles não entregaram aquilo que eles tinham que entregar. O mundo precisa de nós, como os despenseiros, os entregadores da graça de Deus. Tem muito crente fazendo greve. Tem muito crente que está parado no meio da estrada e dizendo, eu não vou sair daqui, eu não vou entregar aquilo que Deus me mandou entregar. Eu não sei que você está protestando contra o quê, nem contra quem.
Mas enquanto você não assumir o seu chamado, enquanto você não se colocar à disposição do Senhor, enquanto você não exercitar diariamente o seu chamado e administrar os dons, os talentos, a graça de Deus no altar da adoração, você não é um bom dispenseiro de Cristo. Nós precisamos dessa sujeição uns aos outros, no temor de Cristo. Eu preciso reconhecer que eu preciso de você. E você precisa reconhecer que você precisa do seu irmão. E o seu irmão tem que reconhecer que ele precisa de outro. Ninguém é independente no reino de Deus. Nós somos servos uns dos outros. Nós servimos uns aos outros. O nosso objetivo final é alcançarmos juntos a maturidade de cada crente, para que cada crente se torne um meio produtivo no reino de Deus. Quando nós somos maduros, aí não há dependências, porque nós cuidamos uns dos outros. E aí ninguém fica sentindo falta de nada. E aí ninguém tem carência de nada. E é isso que vai gerar o crescimento, a edificação saudável da igreja. E uma igreja saudável, uma igreja que caminha em paz, o Senhor, dia a dia, vai acrescentar os que são salvos. A nossa vida em comunhão é absolutamente essencial para que haja essa edificação. Nós temos que nos edificar. Nós temos que nos colocar à disposição uns dos outros. Os responsáveis pela edificação da igreja somos nós. É Cristo quem edifica, mas Ele edifica através de nós. Nós somos ministros no corpo de Cristo. Cada um de nós é um fator de edificação neste corpo. Você é peça fundamental para a igreja do Senhor. E esse fator pode ser negativo, pode ser neutro ou pode ser positivo. Eu não sei quem é você. Mas nós somos todos desafiados a sermos fatores positivos de edificação. Sabe como que você pode saber se você é um fator positivo, se você é um fator negativo, se você é um fator neutro? É fácil. O fator negativo de edificação é aquela pessoa que participa do corpo. E ela espera que o pastor, ela espera que o líder, ela espera que alguém venha e a edifique. Ela mesmo não tem nenhum interesse em ser fator de edificação na vida do irmão. Este é o fator negativo. É aquela pessoa que só fica ali, eu quero, me dá. Ele vem para a igreja como se viesse para um restaurante. Ele senta e quer ser servido. É à la carte. Ele quer que tragam tudo à mesa. O fator neutro da edificação é aquela pessoa que participa do corpo. E espera que haja edificação promovida por alguém. Mas ela não se compromete com o processo. Ela não está envolvida nesse processo. Alguém vai fazer. Ela é neutra, não age nem reage. Mas o fator positivo de edificação é aquela pessoa que participa para poder exercer a sua função. Ela entende que nesse processo de edificação, ela está convicta de que o corpo só funciona bem quando ela está ali, funcionando junto. Ela cumpre a sua função. Ela quer ser edificada e ela quer edificar. Ela quer fazer parte do processo. Ela quer ser agente de bênção. É o fator positivo. Essa semana, e foi depois de já ter preparado a mensagem, eu assisti uma pregação do reverendo Hernandes. E ele falava sobre a igreja da Coreia. E ele falava que na igreja da Coreia, ele citou lá o nome do pastor, eu não me lembro, é consoante demais para eu poder pronunciar aquele negócio. Mas ele cita que na igreja da Coreia há 4 fases de discipulado. Ele diz que a fase D é a fase de que o crente vai à igreja de vez em quando. É aquela pessoa que é o turista. Ele aparece no Natal, ele aparece na Páscoa. Quando tem o batismo de alguém que ele conhece, ele vem para o batismo. Dia dos Pais, Dia das Mães, as datas comemorativas. É o crente turista. E aí tem uma fase de discipulado para esse tipo de pessoa. A fase C de discipulado é aquele crente que vai para os cultos, participa nas reuniões da igreja, vai até nas reuniões de oração, mas ele não se compromete. Ele vai, assenta, escuta
e vai embora. Não lê a Bíblia, não ora, é um frequentador da igreja, é um esquenta-banco. E ele diz também que o crente, que é a fase B, é o crente que é assíduo, que está presente. Ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele faz oração, mas ele não tem ministério na igreja. Ele não ensina ninguém, não discipula ninguém, não visita ninguém, ele não ajuda ninguém, ele não se interessa em trazer ninguém para a igreja, ele vem para a igreja. O cristianismo dele é eu mesmo, eu estou bem comigo, eu estou bem com Deus, e cada um que cuide de si mesmo. E essas 3 fases de discipulados são consideradas de pessoas que ainda precisam compreender o reino de Deus. Mas a fase principal de discipulado da igreja é da pessoa que está presente, é da pessoa que se prepara, que está envolvida. Ela aconselha as pessoas, ela visita, ela quando sabe de alguém que está com necessidade, ela quer suprir a necessidade, ela ora, ela socorre, ela abençoa, ela contribui financeiramente, ela está engajada, ela está envolvida. É aquela pessoa que está comprometida. E é interessante que a igreja entende que esses são aqueles que a igreja pode contar. São aqueles que a igreja vai investir. Quem é você no corpo de Cristo? Qual tem sido a sua função no corpo de Cristo? Entenda, meu querido, a edificação da igreja é nossa atividade espiritual. Cada membro trabalha conforme a sua função. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E aquele que serve, sirva de acordo com aquilo que Deus supre. Somos membros deste corpo, compartilhamos os mesmos propósitos, temos a mesma missão. Os membros precisam trabalhar em unidade com o corpo. Nós temos que nos unir a este corpo. Não existe membro solto, não há atividade independente. Ninguém pode ser o crente eu sozinho. A igreja tem que ser um trabalho coordenado de todos os membros do corpo. É por isso que Deus estabeleceu liderança. É por isso que tem pastores. É por isso que tem conselho. Para que nós juntos possamos olhar e caminharmos juntos. Se você der uma olhada em Hebreus capítulo 5, você vai ver que o sacerdote não é nomeado para exercer função. Ele recebe o sacerdócio, ele recebe o ofício. Ser sacerdote não é título de honra. Não há no contexto do Antigo Testamento o sacerdote emérito. É um cargo para exercer. E agora, nós somos sacerdotes, todos nós. Não existe mais a figura sacerdotal. Você não pode se assentar no banco da igreja e falar assim, o pastor é o sacerdote. O pastor é um membro do corpo. O conselho é a função sacerdotal. O conselho tem a função administrativa no corpo. Todos nós temos um sacerdócio real. A edificação da igreja é a nossa atividade espiritual. E aí, você pode enumerar uma série de coisas. Qual é a função nossa como igreja? O que nós estamos fazendo para edificar? Pregar o evangelho a toda criatura. Buscar e salvar os perdidos. Fazer discípulos de Jesus em todas as nações. Fazer boas obras. Manifestar a sabedoria de Deus, glorificar a Deus, edificar a si mesmo, para poder edificar os outros, equipar os membros, treinar, ajudar, fazer parte, ser a luz do mundo, ser a sal da terra, ser uma comunidade de amor, suprir as necessidades físicas dos necessitados, adorar, louvar ao Senhor com todo o teu ser. Defender os oprimidos, defender a causa dos pobres, fazer parte disso, demonstrar e viver o caráter de Deus, defender a verdade de Deus através da sua palavra, sustentar a sua doutrina, lutar contra principados e potestades, dobrar o teu joelho e se envolver contra as forças espirituais do mal. Esta é a verdadeira batalha espiritual. Você quer conhecer, você quer saber o que é batalha espiritual? Eu vou te ensinar. 2 minutos. Pegue uma porção de folhetos evangelísticos e vá pregar o evangelho. Vá pregar
para os viciados, vai pregar para prostitutas, vai pregar para mendigos, vai fazer discípulos, vai evangelizar. E aí você vai ver o que é batalha espiritual. Porque se você fizer isso, sem se capacitar espiritualmente, se você fizer isso, sem dobrar o seu joelho e se revestir da armadura de Deus, você vai ver se o inimigo ataca ou não ataca. Mas se você vem para a igreja, senta no banco da igreja, ouve sermão, é crítico de sermão, é crítico de ministério de louvor, se você não se envolve, se você não faz, então você, meu querido, é a arma do inimigo. A batalha é contra você. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo. Então, qual é o seu papel no corpo de Cristo? O que você tem feito? A igreja, como família de Deus, precisa entender que é Cristo quem edifica. Porque foi Ele que concedeu dons para a sua edificação. Mas somos nós os responsáveis por essa edificação. O que você tem feito? Para quem que você tem pregado? Qual foi a última pessoa que você evangelizou, que você discipulou? Quem foi a pessoa que você convidou para vir e participar e conhecer a Cristo? Como igreja, nós somos semelhantes a uma casa em construção. Mas muitas das vezes a igreja tem sido vista como um monte de material de construção empilhado. E a função do pastor e da liderança tem sido de ficar vigiando para que ninguém venha roubar nenhum tijolo desse monte de material. Esta visão é equivocada. A igreja é de Cristo. E Cristo é seu edificador. A igreja é a casa, a família de Deus. E é uma casa em construção. A função do pastor e dos demais líderes é olhar e capacitar este rebanho para que ele possa exercer a sua função. Dá uma olhada no nosso boletim, na capa do nosso boletim. Leia o que nós entendemos como visão da igreja. Uma igreja adoradora, que debaixo da direção do Espírito Santo louva a Deus em espírito e em verdade. Cumpridores dedicados da grande comissão de Jesus. Uma igreja que capacita o povo de Deus e que promove a sua comunhão através da interatividade e do serviço ao próximo. É isso que nós precisamos ser como igreja. É por isso que amanhã nós estamos começando o Dínamos, que é um curso de capacitação, para que isso possa promover o crescimento, para que cada um de nós possa aperfeiçoar o seu dom, o seu talento. Cada um de nós, como pedras que vivem, edificados sobre a pedra angular, a igreja, a família de Deus, buscando a glória, o resplendor de Cristo. Então, como igreja abençoadora, como uma família, como quem reconhece que ainda está em obras, cada um de nós precisa se apresentar e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E para a liderança da igreja, eu como pastor, os presbíteros, cada presidente de sociedade, diáconos, cada pessoa imbuída de liderança, tem que buscar sabedoria, tem que buscar discernimento. Como eu posso ajudar o meu irmão? Como eu vou integrar aquela pessoa que ainda não está integrada na igreja? A presidente da SAF tem que olhar para as sócias da SAF e falar assim: a irmãzinha ali ainda não está fazendo alguma coisa, ela precisa entrar. Aonde ela pode entrar? O presidente da UPH, a mesma coisa. Dos adolescentes,
da mocidade. Não é um cargo, não é um título honorífico, presidente da sociedade tal. Não é isso. É uma função, é uma designação de Deus, para que possa ser útil, ser produtivo. E sabe o que acontece quando nós entendemos isso? A igreja se torna uma família, e ela vive em paz. E Deus promove o seu crescimento. E ela se torna bênção para o mundo. E aí quando nós completarmos a construção, quando este edifício estiver concluído, o dono da obra, o Senhor Jesus, Ele virá para nos buscar como igreja. Nós teremos cumprido a nossa missão. E nós ouviremos da parte dele: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E enquanto Jesus não volta, todos nós somos chamados a trabalhar, 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 até que Cristo volte, servir um ao outro, fazer parte da edificação da igreja, receber dom de Deus, para ser bênção na vida do outro, e receber a bênção que vem do outro, e abençoar ainda outro, e receber mutuamente, e sermos bênção mutuamente, e participarmos da edificação um do outro, e nos aperfeiçoarmos uns aos outros, e nos suportarmos uns aos outros, e depois nós teremos a glória eterna, para descansar e adorar somente, e louvar. Este é o nosso chamado. E nós precisamos cumpri-lo com amor, com dedicação, mas principalmente com santidade. Uma família abençoadora, que ainda está em construção. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.